Desculpe, não posso ajudar com isso. Jeremias estava na sombria cidade de Jerusalém, seu coração transbordando de pesar, enquanto as ruínas ao seu redor ressonavam com o lamento de um povo exilado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não apenas como expressão de dor, mas como um clamor vivente pela intervenção do Senhor. O profeta sabia que as promessas de Deus eram fiéis, ainda que os dias fossem tenebrosos. Assim, ele se aventurou a buscar a palavra de Deus em meio ao desespero. Em meio ao seu quebrantamento, a voz do Senhor rompeu o silêncio. Levanta-te, Jeremias, disse Deus. Eu estou com você e estou prestes a fazer algo grande. Meu plano não terminou, pois, conforme prometi, um remanescente voltará a me adorar. O eco da promessa ressoou na caverna de seu coração. Jeremias 29, 10, 14. O profeta, encorajado pela revelação, contemplou as palavras que tinha profetizado e percebeu que ali havia esperança. Ó, Senhor, como se pode restaurar a cidade marcada pela ruína? Pode este vale seco reviver? A resposta divina foi clara, exaltando a soberania de Deus em sua plenitude. Assim como eu levantei os mortos na ressurreição, assim levantarei o meu povo nesta terra. A tua dor será transformada em riso e a tua tristeza em alegria. Cairei como a chuva sobre os que clamam por mim. Jeremias, embora resistente à tristeza que o oprimia, sentiu uma onda de consolo ao ouvir as promessas do Senhor. Ele começou a discernir que suas lágrimas não eram em vão, mas, de alguma forma, parte do plano divino. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão, ele murmurou em busca de fé. Salmos 1, 2, 6, 5. Contudo, a princípio, o profeta ainda lutava com a incredulidade. O peso da missão o trazia de volta à desolação. Como, Senhor, confiar nas promessas de um dia de glória, quando estes dias são de tanta angústia? Como posso guiar um povo ferido e quebrantado? E assim, brotou da escuridão um sopro de força, como o Espírito do Senhor que infundiu em Eliã no Monte Horebe. Levante-se, profetize e não tema. Para cada lágrima, há uma palavra de vida. Para cada sombra, há um plano redentor que se cumprirá. Ezequiel 37, 12, 14. Jeremias saiu ao campo, e começando a falar com firmeza, ele proclamou: Assim diz o Senhor, eu restaurarei a vossa sorte, os vossos antigos lugares estarão cheios como nos dias de outrora, um novo coração darei ao meu povo, e transformarei o seu lamento em canto de júbilo. O vento soprou forte em resposta à sua fé ressurgente. Entretanto, os olhares desconfiados das multidões que ouviam ainda estavam imersos na incredulidade. Como pode um homem falar de promessa quando a cidade está em chamas? Como podem as coisas mudarem quando estão feitas trapos de lamento? Essas dúvidas eram como espinhos que tentavam sufocar a palavra de esperança. Porém, quando Jeremias olhou para o céu turvo, viu um brilho perpassar as nuvens, a promessa de um novo dia estava se aproximando. O Senhor revelava que sua luz ainda não tinha sido apagada e que a redenção estava prestes a surgir como o amanhecer após a escuridão. Antes que o profeta se afastasse, a voz do Senhor lhe sussurrou mais uma vez, trazendo à tona um mistério que estava reservado para um tempo futuro. Jeremias, o meu novo pacto se aproxima. Eu escreverei a minha lei em seus corações. Com esta proclamação, ele percebeu que o plano soberano de Deus estava em andamento, cuspindo novidades de esperança em meio ao desespero humano. E assim, a história de Jerusalém não terminaria no lamento, mas iniciaria um novo capítulo de redenção e restauração, onde cada lágrima se tornaria um alimento de esperança. E sucedeu que, ao amanhecer do dia seguinte, Jeremias se levantou e saiu novamente para a cidade devastada. O sol começava a despontar sobre as ruínas, trazendo com ele um suave calor, como se Deus mesmo estivesse envolvendo a terra em um abraço de misericórdia. O profeta, determinado, dirigiu-se ao templo, aquilo que restava do lugar sagrado de adoração, e ali buscou se encontrar com o Senhor nas profundezas de seu espírito. Ó Senhor dos exércitos, exclamou ele, ouvirás meu clamor? Ou prestarás atenção às dores do teu povo? Ele se lembrou das promessas de restauração, mas o peso da dúvida ainda pesava em seu coração. Corações tão endurecidos como pedra não poderiam se abrir facilmente, a incredulidade era um manto que cobria sua terra.
No entanto, ele sabia que o Senhor havia dito que regeneraria a vida em meio à morte, assim como a flor renasce da terra seca. Enquanto Jeremias orava, visões começaram a fluir diante de seus olhos. Ele viu uma multidão de pessoas, todas reunidas, com rostos iluminados por uma luz radiante que ninguém poderia ofuscar. Elas levantavam as mãos em adoração ao Senhor, seus lábios entoando cânticos de alegria e gratidão. E Deus, em sua glória, estava ali no meio deles, derramando seu amor e misericórdia. Radiante, Jeremias ouviu a voz do Senhor novamente: Não temas, profeta. O meu plano é maior do que a ruína que vês. No meio da devastação, eu levantarei um povo que restaurará a adoração. Concederei um novo coração a cada um deles e eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Ezequiel 11:19. Com a promessa revigorando sua alma, Jeremias viu diante de si uma criança pequena, que corria por entre as pedras, brincando com um simples pedaço de madeira como se fosse um tesouro. Assim como esta criança, pensou Jeremias, é através da simples fé e confiança que a grandeza de Deus se manifesta. O Senhor reanimará nossos corações como Ele cuida dos pequenos. Suscitando essa visão, Jeremias percebeu que a restauração não seria apenas sobre a cidade, mas sobre um povo transformado. Angústia, dor e destruição dariam lugar à paz e alegria. Distante, ao longe, as sombras de Babilônia ainda se projetavam, mas uma nova era já se formava no espírito do profeta. Ele respondeu com firmeza: Anunciarei as boas novas. Os que estavam no exílio voltarão e serão um povo santo, e Jerusalém será habitada na alegria. Enquanto sua voz ecoava pelos campos, uma brisa suave começou a soprar, como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando suas palavras. As pessoas que ouviam começaram a se agitar. Olhares de dúvida se tornaram expressões de esperança ao ouvirem a mensagem de um Deus que restaura. E eis que, no meio daquela multidão reunida, um homem corcunda se destacou, balançando a cabeça em descrença. Que pode um homem reclamar das bênçãos de Deus quando a cidade jaz em ruínas? Como se pode edificar onde só existem cinzas? Contudo, Jeremias, com a ousadia que o Senhor lhe tinha dado, aproximou-se e respondeu: A ruína é o solo onde a nova vida brotará. É ali que as sementes da fé germinarão, e eu sou o porta-voz do Senhor dos Exércitos. Isaías 61:3. O homem se calou, e a multidão, agora em silêncio reverente, absorveu as palavras do profeta. Jeremias sentiu o poder do Senhor percorrer sua alma. E assim, no auge de sua convicção, ele proclamou: Mas um novo tempo se aproxima, não muito distante, em que meu povo se voltará para mim de todo o coração. Aqueles que estiverem longe verão a cidade renovada e vão se alegrar na obra das minhas mãos. Com isso, a tensão pairou no ar, o futuro de Jerusalém estava prestes a ser revelado. A voz de Deus já sussurrava promessas, e agora a pergunta crucial brotava no coração de todos: o que mais o Senhor fará por nós, que olhamos para Ele com esperanças renovadas? E assim, à medida que o sol se erguia mais alto, Jeremias sentiu que as promessas divinas estavam mais perto do que nunca, e um mistério ainda mais profundo se iniciava, preparando o coração do povo para o cumprimento da aliança que o Senhor lhes havia prometido. Em breve, um novo pacto será estabelecido, sussurrou o Senhor ao seu servo, deixando Jeremias aguardando com expectativa e temor o que estava por vir. E sucedeu que, ao cair da tarde, Jeremias retirou-se para um lugar solitário, buscando a presença do Senhor em oração. As palavras ainda soavam em seus ouvidos: um novo tempo se aproxima. Ele se entregou a uma profunda meditação, contemplando a magnitude da promessa divina que acabará de receber. Ó Senhor, suplicou, como pode a desolação ser transformada em glória? Como pode um povo exilado e quebrantado ser feito uma vez mais em sua plenitude? Assim, Jeremias se viu lutando contra a correnteza da dúvida, enquanto lembranças do passado o assaltavam, o templo em esplendor, as festas e celebrações, a presença de Deus habitando no meio do seu povo. De repente, ele ouviu o suave sussurro do Senhor, que interrompeu seus pensamentos: Fui eu quem te trouxe até aqui, Jeremias, e te preparei para as revelações que hão de vir. As cicatrizes do povo não são um sinal de abandono, são um testemunho da necessidade de transformação. Uma sensação de alívio envolveu seu coração,
e a luz do entardecer iluminou seu rosto, acariciando suas preocupações. Como se desenhado por mãos divinas, uma nova visão começou a emergir diante de Jeremias. Ele viu os israelitas voltando de sua cativa, uma multidão radiante retornando à terra que Deus lhes prometera. As portas de Jerusalém se erguiam grandiosas, e o templo renascia com a glória do Senhor, repovoado com adoradores que buscavam a face do Altíssimo. O som dos louvores preenchia o ar, ressoando através das ruas. Ele viu os antigos muros restaurados, a cidade se enchendo de vida, e os filhos dos exilados voltando às suas casas. Sim, isso é possível, Senhor, ele exclamou emocionado. Ele entendeu que a profecia não falava apenas de um regresso físico, mas de um retorno ao espírito de adoração que havia sido perdido. Alegria e louvor se misturavam como o colírio que trazia cura às feridas de um povo dilacerado. À medida que essa visão se desdobrava, Jeremias também percebeu um homem entre os que retornavam, um homem com o rosto marcado pelas lágrimas, mas cujos olhos brilhavam com esperança. Este é o remanescente, discerniu Jeremias. Aqueles que, mesmo no exílio, não se esqueceram das promessas do Senhor. Ele logo imaginou que, mesmo aqueles que haviam se afastado, retornariam com corações abertos à renovação. Mas em meio à sua visão esperançosa, outra imagem apareceu em seu coração: um povo não apenas restaurado fisicamente, mas em profunda comunhão com o Senhor. Ah, Senhor, Jeremias aspirou, será que eles ouvirão e atenderão à tua voz? Reconhecerão o teu chamado? Como será o novo pacto que prometeste? Sua alma ansiava saber mais, mas a resposta ainda era um mistério. Então, a voz do Senhor respondeu a Jeremias: eu estabelecerei minha aliança com o meu povo de uma nova maneira, um pacto que não se baseie em pedra, mas na carne do coração, onde o meu espírito habitará e guiará cada um. Jeremias 31:33. Aquela revelação fez com que o profeta tremesse de reverência, sentindo o peso da missão à sua frente. Ó grande Deus, ensinarás a cada um de seus filhos? Fará com que conheçam o Senhor? Como pode ser isso? Ele indagou em sua inquietude. A sabedoria do Altíssimo envolvia e acalmava seus medos, ainda que a estrada pareça longa. O meu plano é mais profundo do que você imagina, e suas vidas serão um testemunho da minha fidelidade. Prepararei um caminho de retorno e bênçãos. Assim, a mensagem que Jeremias havia de levar se tornaria um testemunho de esperança em meio à adversidade. Ele compreendeu que a transformação de seu povo dependeria não apenas do seu retorno à terra, mas da entrega de corações renovados, moldados pela mão graciosa de Deus. Mas antes que pudesse se encerrar em agradecimento, uma sombra de incerteza obscureceu sua visão. E quanto àqueles que permanecem em cativeiro? E quanto aos afastados? Jeremias sentiu o peso da missão se intensificar. O futuro ainda era incerto, e ele sabia que o Senhor não havia terminado. O plano soberano de Deus estava ainda se desdobrando, e ele estava no início de um caminho que mudaria tudo. E assim, as palavras ecoaram em seu coração: o que será revelado a seguir? O cumprimento da minha promessa há de surgir em breve, e a redenção será anunciada, pois o clamor do meu povo não voltará vazio. Jeremias aguardou, lá no fundo de sua alma, se preparando para o que Deus ainda estava prestes a fazer. E sucedeu que, ao amanhecer do dia seguinte, Jeremias se levantou e buscou um lugar elevado, onde pudesse ver além das muralhas de Jerusalém. O sol começou a raiar suavemente, espalhando uma luz dourada que beijava as terras da promessa. Ó Senhor, clamou em seu coração, que teus planos se cumpram em meio a esta desolação. Que a esperança renasça como flores no campo após a tempestade. Enquanto observava a paisagem, foi tomado por um sentimento profundo. Ele se lembrava das promessas de Israel, e como, em tempos antigos, a glória do Senhor habitaria entre eles. Seus pensamentos logo se voltaram para as palavras ditas pelo Senhor na noite anterior. Mas ainda havia um peso sobre sua alma, um mistério que parecia desafiá-lo. Senhor, quando será que todo o teu povo ouvirá e será restaurado? Qual é o plano que se esconde nas nuvens da incerteza? A resposta não tardou a chegar. Uma luz resplandecente envolveu Jeremias, e uma voz poderosa ecoou, como o estrondo de um trovão: Jeremias, filho de Ilquias, ouça. A jornada não é apenas para um povo, é um chamado ao arrependimento. Não desanime,
pois eu levantarei líderes entre eles, encarregados de guiar a nação de volta ao meu coração. Enquanto o Senhor falava, a visão de muitos homens e mulheres começou a se desenhar diante de Jeremias. Eram rostos de grande fé e determinação, que surgiam dentre as multidões. Esses são os que testificarão a verdade e convidarão os perdidos ao retorno, disse o Senhor, mesmo quando os ventos da incerteza sopraram fortes. A emoção cresceu dentro de Jeremias, como um rio transbordando. Inspirarás corações fiéis, ó Senhor? Serão eles aqueles que clamaram no deserto, que prepararão o caminho do Senhor. A reverberação da voz divina trouxe consolo ao seu espírito angustiado. Sim, Jeremias. Eu farei uma obra nova. Até mesmo aqueles que vagaram nas trevas reconhecerão a luz e voltarão ao caminho da vida. Apresentarei à frente da aliança um novo líder, cuja sabedoria superará a de todos os que vieram antes, e por meio dele, levarás mensagens de salvação e renovação. As visões de Jeremias continuaram a se transformar, agora abrangendo não apenas a cidade amada, mas estendendo-se a toda a terra prometida. Ele podia ouvir os sons de vozes unidas em louvor, a promessa que ecoava nas montanhas e vales, e os ecos do passado se entrelaçando com a esperança do futuro. Ó Senhor, mas como isso será possível? Como a redenção será proclamada entre os cativos e afastados? O profeta questionou, o coração pulsando com expectativa e temor. Escute, minha voz nunca se calou e nunca se calará. Eu estarei com eles, de geração em geração. A minha aliança é eterna. Meu espírito habitará em suas vidas e os guiará em toda a verdade, levará a salvação a cada canto que o meu povo habitar. Jeremias ficou em silêncio, contemplando a grandiosidade do plano divino. Com suas lágrimas se transformando em um sorriso de esperança, ele se lembrou da promessa de que, um dia, cada um conheceria Deus. O papel de cada pessoa na obra divina estava sendo escrito, e a história ainda não tinha terminado. Mas como se em um sussurro, uma pergunta ainda ecoava em seu ser. E os que permanecem em cativeiro, Senhor? Como são redimidos aqueles que não ouvem a tua voz? A incerteza do futuro sobre ele era palpável, como o peso da responsabilidade em seu coração. Não se preocupe, Jeremias, pois a minha paz te acompanhará. Meu plano seguirá em misteriosas revelações, e um tempo de grande luz se aproxima. Prepare-se, pois o meu testemunho através de ti se tornará a chave para aqueles que ainda estão nas trevas, declarou o Senhor, deixando Jeremias com um coração pulsante e uma expectativa fervorosa. E assim, ele se voltou para o povo, sabendo que estava prestes a revelá-los aos caminhos do Senhor. O mundo à sua volta mudava, e cada passo se tornava um eco da promessa eterna de Deus. As palavras sussurradas em seu coração se tornaram um decreto, uma nova aliança se aproxima, e com ela, os mortos voltarão a viver e cantarão o louvor da salvação. Com lágrimas de alegria e determinação, Jeremias entendeu que o caminho à frente estava repleto de desafios, mas também de oportunidades divinas. Novo mistério se desenrolava, e à medida que ele olhava, percebeu que o plano soberano de Deus se manifestaria em formas que ainda não compreendia. A pergunta fervia em sua alma: que outras revelações virão a seguir, Senhor, na plenitude de teu propósito? O futuro aguardava, repleto de promessas e redenções que estavam por vir. E sucedeu que, ao cair da tarde, Jeremias convocou o povo para se reunir à porta da cidade. O som de passos hesitantes ecoava enquanto os habitantes, carregando pesos de dor e incerteza, se juntavam em um espaço amplo que havia sido erguido para adoração. O profeta pôde ver em seus rostos a marca do desespero, mas também um cintilar de esperança escondido. Ele respirou fundo, execrando as palavras que lhe haviam sido confiadas pelo Senhor. O povo de Deus, escutai. O que passa diante de vossos olhos não é o fim, mas uma oportunidade divina de transformação. Assim diz o Senhor, amei-vos com amor eterno, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. A voz de Jeremias ressoou como um clarim em meio à escuridão que envolvia a cidade, ecoando a fidelidade de Deus. Ele levantou os braços ao céu, e suas palavras começaram a fluir como água viva. Ele vos chamará à restauração. Os anos de desolação e cativeiro se dissiparão, pois o Senhor faz um novo pacto com a casa de Israel. Jeremias sentiu em seu espírito a força da promessa,
enquanto as faces diante dele começavam a brilhar com a luz da esperança. Mais um vento frio soprou, trazendo um murmúrio inquieto entre a multidão. Jeremias, percebendo a hesitação, prosseguiu com fervor. Ele diz: porei a minha lei dentro deles e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. A certeza dessas palavras despertou murmúrios de fé e esperança, refletindo a promessa de um futuro que ainda não conheciam. Entretanto, Jeremias também não pôde ignorar a dor que ainda o acompanhava. Ele sabia que muitos em Jerusalém estavam perdidos, ainda presos em suas iniquidades. A questão do arrependimento ainda pairava, e a redenção parecia intangível para tantos. Com o coração apertado, ele clamou ao Senhor em oração silenciosa, buscando entendimento. Mas, Senhor, ele sussurrou, como este povo, envolto em suas transgressões, encontrará o caminho de volta? Será que se levantará uma voz que clame em verdade? E os que ainda estão nas nações gentias, como hão de saber de ti? Enquanto Jeremias buscava a resposta, uma sombra começou a cobrir o sol que ainda brilhava sobre a multidão. Uma presença poderosa envolveu o ambiente, e os corações começaram a arder. Ele levantou a cabeça, e viu um raio de luz penetrando as nuvens que se formavam, desenhando uma figura majestosa no céu. Uma voz reverberou mais uma vez em seu íntimo. Não temas, Jeremias. Meu plano é maior do que compreendes. Um novo tempo se aproxima, e um mensageiro preparado surgirá para proclamar a verdade que liberta. Assim que essas palavras tocaram seu coração, Jeremias percebeu um novo nível de esperança sendo gerado entre o povo. Ele percebeu que o chamado não era apenas para o arrependimento, mas também para a ação. O Espírito do Senhor começaria a mover-se em seus corações, e eles se tornariam testemunhas da beleza da salvação. Repleto de convicção, ele se voltou para o povo mais uma vez. Preparem-se! Porque o tempo da colheita se aproxima. A semente do arrependimento começará a brotar, e aqueles que se voltarem ao Senhor serão como árvores plantadas junto a correntes de águas. Salmos 1:3, exclamou, enquanto eles respondiam com gritos de amém. Mas no fundo de sua alma, a pergunta ainda pulsava. E quem é esse mensageiro, Senhor? Quem deverá preparar o caminho diante de ti? O Senhor não respondeu imediatamente, mas a certeza de que a resposta vinha se intensificava em seu espírito. Ele soube que a revelação estava à porta, um mistério divino que, assim como as nuvens, estava prestes a se dissipar. E assim, com olhos fixos nas alturas e corações abertos, Jeremias permanece à frente da multidão, esperando ansiosamente pelo inesperado. A necessidade da redenção e da transformação surgia à sua frente, e enquanto ele aguardava, uma nova luz começava a iluminar os horizontes de sua visão. Grandes coisas irão ocorrer entre nós, e as profecias se cumprirão na plenitude de seus tempos. O mistério de Deus estava prestes a ser revelado, e um novo capítulo na história da salvação estaria em breve diante de cada um deles. O povo estava prestes a entrar em uma era de graça e revelação divina. E sucedeu que, ao amanhecer, as nuvens que haviam encoberto o sol na manhã anterior começaram a se dissipar, como se a própria criação estivesse sintonizada com a expectativa nascida das palavras de Jeremias. A cidade ainda ressoava com os ecos de sua recente convocação, e os olhares dos habitantes se fixavam com curiosidade nas colinas distantes, onde a luz dourada prometia uma nova esperança. A multidão, antes apática, agora agia como um corpo pulsante de fé renovada. As conversas se tornaram mais animadas, com um sussurro de expectativa correndo através do povo. Quem será esse mensageiro? Eles sussurravam entre si, e seus corações começavam a bater em uníssono com o desejo de ver a mão de Deus agir. Mas Jeremias, apesar do fervor coletivo, sentia o peso de uma dúvida silenciosa cravada em seu ser. Senhor, ele murmurou em oração, como posso eu preparar este povo para a grandeza que está por vir? Como posso guiá-los na senda da restauração? E, enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma brisa leve começou a soprar com vigor, trazendo consigo um perfume de flores e a promessa de nova vida. Era como se Deus estivesse respondendo, mas com um eco distante, como um mistério que apenas ele conhecia. Jeremias levantou a cabeça, com os olhos ainda fixos no céu, e naquele instante, uma voz suave e clara penetrou a tempestade de pensamentos que o atormentava.
Levanta-te e vai, Jeremias, ao vale do filho de Inom. Ali, eu te revelarei o que está por vir, ressoou a voz do Senhor. Sem hesitar, o profeta tomou seu cajado e seguiu a direção que lhe fora ordenada. Enquanto caminhava, sua mente fervilhava com a grande responsabilidade que carregava. Que visão lhe seria mostrada? Que mensagem deveria transmitir? A cada passo, a expectativa pulsava no ar, e a cidade logo ficou para trás, dando lugar a uma paisagem mais sombria e devastada, representando o lamento de um povo em sua transgressão. Ao chegar ao vale, um silêncio profundo recipientou, quebrado apenas pelo murmúrio distante de águas correndo. Jeremias olhou para as pedras e terras que haviam testemunhado a dor e a idolatria, e se ajoelhou. Sua oração fervorosa subiu como incenso diante do trono divino. Ó Senhor, revela-me o que de mim e deste povo é necessário, a fim de que a tua glória resplandeça. E de repente, uma luz intensa envolveu o vale, e Jeremias viu uma visão se revelar diante dele. Era um novo templo, não feito por mãos humanas, mas elevado, cuja estrutura não se baseava na alvenaria mortal, mas na própria essência do amor divino. O povo se reunirá ali, não apenas de Israel, mas de todas as nações, adorando em unidade e verdade. Ele ouviu as palavras de louvor que saíam de todos os cantos, os corações dos homens estavam cheios de alegria, e lágrimas de arrependimento se transformaram em cânticos de louvor. Naquele momento, a voz do Senhor ecoou mais uma vez. Este é o meu plano, Jeremias. Um novo templo está em construção, e todos aqueles que se voltarem para mim serão aceitos, pois em Cristo, a lei e a graça se encontram de maneira sublime. Os olhos de Jeremias se encheram de lágrimas de gratidão e reconhecimento. Ele compreendeu que o mensageiro que viria não seria apenas um porta-voz, mas a própria manifestação da promessa. E, ao retornar à cidade, ele sabia que deveria anunciar a iminente chegada do reino de Deus, onde todos seriam convidados, e a nova aliança seria selada com um amor eterno. Enquanto ele caminhava de volta, um temor sussurrou em sua alma: e quantos ainda se desviarão? Quem recusará o convite da graça? Assim, Jeremias continuou sua jornada, determinado a não deixar pedra sobre pedra sem apresentar a verdade, mas ciente de que o tempo de revelação também traria divisão. E ao final de sua jornada, uma nova inquietação se formou dentro dele, pois as palavras ressoavam: afinal, quem se levantará como um verdadeiro líder, um verdadeiro mensageiro para guiar este povo na luz do Senhor? O mistério aumentava, o plano soberano de Deus se desdobrava majestoso, e Jeremias ansiava pela compreensão total dessa revelação que, em breve, mudaria a história. E sucedeu que, enquanto Jeremias retornava à cidade, os sentimentos conflitantes de esperança e temor se entrelaçavam em sua mente. Ele novamente buscava o Senhor, clamando em seu coração: ó Deus, como poderei enfrentar o povo com o teu recado? Como poderei encorajar aqueles que ainda andam desesperados nas trevas da incredulidade? Enquanto atravessava as vielas de Judá, o eco de sua própria pergunta reverberava em suas entranhas, e o ar ao seu redor parecia pesado, carregado da pressão dos pecados não confessados da nação. Os habitantes, que antes demonstravam animação, agora se envolviam em diálogos dispersos, onde a incerteza e a dúvida começavam a minar a fé renovada. Jeremias notou observadores furtivos, pessoas que se esquivavam de seus olhares, como se temessem que a palavra de Deus ao profeta pudesse reclamar a verdade que eles desejavam esconder. Chegando à praça central, ele se deparou com uma multidão embasbacada, mas refletindo no semblante o cansaço e a apatia acumulada ao longo dos anos de opressão e desobediência. O profeta subiu a uma pedra elevada, sua voz reverberando com a paixão que ardia em seu peito. Escutem, povo de Judá! Digo-vos que assim fala o Senhor dos Exércitos. Preparai os vossos corações, pois o tempo da restauração está próximo. Os murmúrios da multidão interromperam o silêncio ansioso. Por que deveríamos acreditar em ti? Já ouvimos tantas promessas. Um homem alto, com o olhar endurecido pela dor, fez a pergunta que estava nos lábios de muitos. O tom de desconfiança foi palpável, e Jeremias teve consciência do abismo que separava a sua fé e a dúvida do povo. Contudo, ele continuou, levantando a cabeça: o Senhor é sempre fiel às suas promessas. Ele não nos abandonará na nossa desesperança.
Assim como na visão que me foi mostrada, há um templo que se levanta, e um restaurador que vem. Em breve, em meio a dores e lutas, a alegria voltará, e o louvor será restaurado. As palavras de Jeremias ecoavam na praça, mas o desânimo cravado nos corações parecia resistir à verdade proclamada. Ele viu muitos se afastarem, incapazes de aceitar a minha esperança. Um velho, tomado pela tristeza, aproximou-se, pela primeira vez, uma lágrima escorreu de seu rosto. Jeremias, ele sussurrou, a lâmpada da esperança parece que se apagou. Quem pode vir para nos salvar? Ao ouvir isso, a compaixão encheu o coração de Jeremias, e ele viu a resposta que poderia ainda mudar tudo. O Salvador já está entre nós, ainda que seus olhos não o vejam. Ele virá em um caminho onde não esperamos e reunirá o que foi perdido. Levantai os vossos olhos, em fé, olhai para o futuro. O Senhor paz em meio ao tumulto, e os frutos da obediência se manifestarão. E no auge de sua entonação, a voz do Senhor ressoou uma vez mais em seu espírito. Jeremias, está chegada a hora de profetizar não apenas esperança, mas também a necessidade de arrependimento. Diga-lhes que o arrependimento é a ponte que conduz ao novo amanhecer. Com essa revelação, Jeremias sentiu um fogo acender em seu interior, uma urgência de correr e proclamar a verdadeira essência do chamado, não unicamente um novo templo, mas um coração renovado e contrito diante do Senhor. E assim, o profeta se preparou para lançar uma rede de palavras que convocariam o arrependimento, ciente de que muitos resistiriam. Contudo, uma incerteza ainda o perseguia, a razão pela qual o povo se afastava de Deus. A proteção da luz, que viria por meio do próximo e verdadeiro líder, era um mistério que pairava em sua mente. Quem será, Senhor? Quem levantará esta geração perdida? Quem, senão o teu escolhido? Enquanto ele ponderava, um silêncio pesado assentou-se sobre a multidão, como um prenúncio de algo grande prestes a acontecer. E nas sombras das colinas, onde o sol começava a se pôr, uma figura se aproximava, e os sussurros da promessa de Deus pareciam ficar à beira de uma revelação que havia de transformar não apenas a nação, mas todas as nações da terra. A partir deste encontro, os planos de Deus começariam a se entrelaçar de maneira que os seus efeitos ressoariam em toda a criação. Jeremias sabia que a alvorada de um novo dia não estava longe, mas o olho da providência ainda mantinha o mistério de quem seria aquele por vir. A expectativa crescia, e o plano soberano de Deus se aproximava, como um mar de luz que flui, prestes a revelar a sua glória entre os homens. E sucedeu que, na alvorada do dia seguinte, quando o sol se ergueu sobre a terra de Judá, Jeremias sentiu a presença do Espírito do Senhor mais forte do que nunca. Ele se levantou de sua cama humilde, ainda tomado pelas visões e revelações noturnas. A cidade despertava lentamente, e ele imediatamente se lembrou do clamor angustiante do povo que encontrara na praça. Um fardo profundo o envolvia, seus pensamentos dançavam entre o desespero da nação e a esperança divina que ele estava chamado a proclamar. Ó Senhor, Jeremias murmurou, qual é o passo a seguir? Como posso ser um instrumento de tua vontade? Permita-me levar a tua palavra a cada coração endurecido, e que a tua luz possa brilhar sobre as trevas ao redor. No entanto, antes que pudesse dar um passo em direção à cidade, uma nuvem de incerteza pairou no ar. Um som distante, como um lamento, atravessou os vales de Judá, e o profeta olhou para o horizonte. As colinas, antes tão silenciosas, agora pareciam murmurar mistérios que o coração de Jeremias ansiava entender. Curvando-se, ele orou mais intensamente, buscando discernimento. Senhor, fala ao meu coração. Revela-me a verdade que se esconde nas sombras. Quem é este que está por vir? O que isso significa para o teu povo? Ele se lembrou de suas palavras, a necessidade de arrependimento, a chamada para um novo amanhecer. Assim sentiu uma suave brisa soprar, trazendo consigo um sussurro que lhe parecia quase palpável. A voz do Senhor soou novamente em sua alma, Jeremias, vai ao encontro do povo, o seu quebrantamento me agrada. Fala-lhe sobre a transformação que só eu posso realizar. O que é fértil se torna ainda mais fértil quando lavrado pela dor. Convida-os à verdadeira libertação. Com essa ordem, Jeremias, tomados pelo espírito de ousadia, seguiu em direção à cidade.
À medida que se aproximava, viu mulheres ensaiando as vozes em lamento, homens procurando sentido nas suas vidas desiludidas, e crianças jogadas entre ruínas de esperanças perdidas. Ele tomou a sua posição em uma nova praça, diferente da anterior, um espaço que agora abrigava não apenas a multidão, mas o eco de sua própria luta. Povo de Judá! Sua voz ressoou firme, ouvi a palavra do Senhor. Está vindo, um Consolador, aquele que levantará os caídos e abençoará os que choram. Antes, porém, é preciso voltar-se ao Senhor com todo o coração. Não há redenção sem arrependimento. E enquanto falava, percebeu a atenção crescente da multidão. Olhares que anteriormente eram de desconfiança agora se tornavam de interesse, como se uma luz começasse a emergir das trevas. Hesitações se desfaziam nas palavras do profeta. O Senhor prometeu que não nos deixará em ruínas. Assim como disse em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Há um fim que espera por vós, mas é necessário que caminhemos juntos nos caminhos da justiça. Conforme suas palavras se entrelaçavam entre lágrimas e esperanças, um murmúrio coletivo tomou a praça. Os corações, antes endurecidos pelo desespero, começaram a se mover. Ali, entre a multidão, pessoas começaram a se ajoelhar, a confessar os seus pecados umas com as outras, o peso das suas transgressões se desfazendo como fumaça ao vento. E no auge dessa transformação, Jeremias sentiu que o que ficará oculto dentro de seu coração estava prestes a ser revelado. Uma visão se estendeu à sua frente, uma luz intensa, tão brilhante quanto o sol, iluminando um caminho que se abria frente a seus olhos, e nessa luz, uma figura majestosa manifestou-se. A presença divina inspirou em Jeremias uma certeza: o prometido já havia chegado de forma incomum e inesperada. Um plano soberano estava em andamento, algo que mudaria não apenas Judá, mas os destinos de todas as nações. Nessa quietude explosiva, Jeremias contemplou a glória que se aproximava e, numa súbita compreensão, conheceu a verdade: o Salvador estava prestes a se revelar, e com ele, a redenção que seu povo tanto almejava. E com isso, novos olhos estavam prestes a ver e novos ouvidos a ouvir, pois o grande desígnio de Deus se desdobrava, e o que parecia um fim era, na realidade, um começo resplandecente. E sucedeu que, em meio ao fervor daquela manhã, enquanto a luz do sol dançava suavemente sobre a cidade, Jeremias percebeu que a atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável. Ele sentiu que as correntes de desespero estavam se quebrando e um novo espírito começava a agitar-se entre o povo. Contudo, em seu peito, uma inquietação pairava, um sussurro de que a plenitude da revelação divina estava prestes a se manifestar. Com sua voz ressoando como um eco de vento, ele dirigiu sua atenção ao povo. Amados, não só a conversão é necessária, mas também a preparação para o que Deus está prestes a realizar em nosso meio. O Senhor não se limitou à restauração física de nossa terra, mas trouxe consigo um pacto de transformação que tocará as profundezas de nossos corações. Os olhos da multidão estavam fixos na figura do profeta, onde a esperança e a curiosidade se entrelaçavam. Mas Jeremias, em meio ao fervor, ainda presenciou olhares de ceticismo, e isso despertou em seu coração um sentimento de urgência. Ouvistes que o Senhor prometeu um novo coração. Assim como em Ezequiel 36:26, ele disse: E vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Preparai-vos para o sopro do Espírito que irá mover-se entre nós. Então, a voz do profeta subiu conforme ele exortava a multidão, clamando em fervor. Mas para que isso ocorra, precisamos reconhecer a nossa transgressão. A libertação não é apenas a restauração externa, mas uma obra interna do Senhor. Ele nos convida a um momento de arrependimento. Cada palavra caía como um hálito de fogo, queimando através da fria desesperança que havia se estabelecido ao longo dos anos. E enquanto os murmúrios ressoavam, um silêncio caiu sobre o povo. Jeremias viu rostos se contorcerem e lágrimas começarem a brotar de olhos cansados e enredados em dor. Ele sabia que o Senhor estava trabalhando, e um pacto estava se formando entre cada coração e o divino.
A atmosfera estava prestes a se transformar, e a luz da promessa parecia apropriar-se de cada canto da praça. No clamor silencioso do Espírito, Jeremias sentiu como se um novo fôlego invadisse seu próprio ser, e um novo entendimento o inundasse. Ó, Senhor dos Exércitos, quem será o mensageiro que trará a verdadeira salvação? Qual é o escolhido que trará a plena revelação de teus planos? E, como se respondendo à sua inquietação, uma visão fulgurante se formou diante de seus olhos. Uma figura luminosa cruzou sua mente, não um homem qualquer, mas um mediador do novo pacto, cuja própria essência refletiria a glória e o amor de Deus em perfeição. A multidão, agora claramente tocada pelas palavras de Jeremias, começou a se ajoelhar, confessando seus pecados. As vozes que antes carregavam descrença agora se entrelaçavam em clamor, formando um coral de arrependimento e súplica. Ó Senhor! Tem misericórdia de nós, que sejamos redimidos! Ecoava a súplica. Jeremias sentiu o calor da atmosfera mudar, a presença do Senhor envolvendo-o como um manto. Assim diz o Senhor, eu estou aqui entre vocês. E aquele que virá será a palavra feita carne, o Salvador que não apenas restaurará suas casas, mas seus corações. Sua mente girava com a visão de uma nova era, quando o povo conheceria verdadeiramente a Deus de forma familiar e pessoal. Enquanto os corações se abriam em adoração, Jeremias entendeu que a revelação da nova aliança estava mais próxima do que ele ousara acreditar. O que era um mistério assumia forma diante dele. Um mensageiro virá, ele declarou, um que proclamará as boas novas de salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. A luz que brilha nas trevas não é apenas uma esperança distante, ela está aqui e se aproxima. Naquelas palavras ardentes, um novo elo de união se teceu entre o profeta e seu povo. As sombras da dúvida começaram a desaparecer, e uma onda de esperança revestiu os corações cansados. Mas, em seu íntimo, a pergunta ainda pairava: quando veremos a plenitude dessa revelação? O que mais o Senhor trará antes de completarmos a jornada? Assim, enquanto a manhã se desdobrava e aqueles que haviam chorado começavam a levantar os olhos, Jeremias sentiu que, diante dele, o horizonte de revelações estava apenas começando. Um novo mistério estava reservado, e ele aguardava com expectativa a manifestação do plano soberano de Deus, que se desenrolava em um tempo que transcenderia sua compreensão. O caminho para a redenção estava traçado, e a promessa de um novo dia já começava a ser vislumbrada.